Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Quero nesse vídeo comentar sobre a seleção brasileira, o amistoso, né, que vai acontecer essa semana contra a Inglaterra. Pois bem, começando aí mais uma semana, né, uma semana aí agitada, né, finais aí dos estaduais se aproximando, e a gente vai ter essa paradinha aí para realização desse jogo aí amistoso do Brasil. Muita expectativa aqui no Brasil em relação a esse jogo, principalmente pela estreia, né, do Dorival Júnior como técnico, né? É uma mudança aí, talvez até de paradigma mesmo, né? A saída do Diniz, né? A não vinda do Ancelotti, né? O fim dessa novela aí que nos últimos anos, aí, principalmente ano passado, aí, movimentou bastante o futebol brasileiro, né? E já é página virada. Agora é o Dorival Júnior o técnico, né? Ele fez lá a sua primeira convocação, né? E a gente vai poder assistir aí. Bom, falando aqui sobre o jogo, né? Falando informações aqui iniciais sobre esse jogo. O jogo vai acontecer no dia 23/3, né? No sábado. E o horário de Brasília vai ser 16 horas e no horário lá de Londres, né, vai ser 19 horas. Né? O jogo vai acontecer no Wembley Stadium, lá em Londres, né? E de acordo com o site lá da CBF, né, os ingressos, né, da área de visitantes eles já estão praticamente esgotados. Né? Então a gente vai ter ali uma presença, vamos dizer, grande da torcida brasileira. Né? Não vai chegar talvez a lotar o estádio, mas o setor destinado lá aos brasileiros, né? Eu não sei qual o tamanho disso, vai ser bem cheio, né? Vai estar bem cheio, os brasileiros vão estar presentes. Eu acredito que o público inglês também vai assistir também, a seleção inglesa está bem em alta. Bom, falando da seleção brasileira aqui, teve algumas mudanças, né? A seleção se apresentou essa semana, né, começou a apresentação, os jogadores começaram a se apresentar lá em Londres, né, vários deles já chegaram, e de acordo com aquela primeira convocação, né, que o Dorival fez, a gente teve 4 cortes, né, principalmente por questões físicas aí, questões de saúde, né, jogadores que tiveram lesões, que não puderam ali estar jogando. E aí o Tite convocou mais 4 jogadores. Então vamos dar uma olhada nesses jogadores aí que saíram. É o Ederson, né, o goleiro do Manchester City, o Marquinhos, né, do PSG, o Gabriel Martinelli do Arsenal e o Casemiro, né, do Manchester United, que foi o último cortado, né, vetado aí dessa seleção. E aí os jogadores, né, que o Tite convocou aí, eu acho que foi até um pouco surpreendente. Ele chamou no lugar do Ederson o Léo Jardim, goleiro do Vasco da Gama, né, o Fabrício Bruno, jogador do Flamengo, né, no lugar do Marquinhos ali para defesa, o Galeno, né, no lugar do Gabriel Martinelli, atacante, e o Pepe, né, do clube do Porto, né, acredito que é aquele que jogava no Grêmio também, PP, né, eles chamavam aqui no Brasil, do Porto, né. E aí o que chamou a atenção foi que ele chamou o PP para o lugar do Casemiro, né, então trocou um atacante trocou um volante por um atacante, né? Então isso aí já é um bom sinal, né? Mostrando que quer realmente colocar o time para frente, o Dorival Júnior. Então muito boa sorte para o Dorival Júnior, que seja um trabalho muito bacana, muito interessante, né? A gente aqui no Brasil vive um momento terrível, né, no futebol, né? Assim, há muito tempo não vemos a seleção brasileira jogando tão mal. Então com certeza o desejo é que o Dorival Júnior faça um excelente trabalho, né, e leve o Brasil muito forte para essa Copa do Mundo de 2026. Bom, vamos comentar um pouco da seleção inglesa, né? A Inglaterra, ao contrário do Brasil, vive um momento mágico no futebol, né? Se a gente for ver lá a Premier League, a Copa da Inglaterra, todos esses campeonatos, né, são jogos incríveis, né, gramados incríveis, times espetaculares, jogadores sensacionais, né, os melhores jogadores do mundo estão lá, né, atuando lá na Premier League, né? Então é um campeonato realmente incrível, vive um momento muito bom de futebol, né, a Inglaterra. E falando da seleção, né, a seleção inglesa não conquista a Copa do Mundo desde 66, né? Então um jejum longo, e nos últimos anos tem evoluído, né?
mantém o mesmo técnico, né? O Southgate aí há muito tempo está lá, já vai completar aí praticamente quase 10 anos aí à frente da seleção, né? Me parece que o fim do contrato dele seria por agora, né? Então tem um rumor de que se pode renovar, né? De que ele faria a transição pós a Euro, mas ainda é só especulação, a gente não sabe direito. Mas o fato é que a Inglaterra tem feito sim um trabalho muito interessante, né? Tem montado bons times, né? Saiu na Copa do Mundo na mesma fase que o Brasil, nas quartas de final, mas jogou muito bem, né? Fez uma Copa do Mundo muito boa e o time realmente é muito bom. Então a Inglaterra está se preparando aí para a Euro, né? A última convocação antes dos jogos da convocação da Euro, né? Para a estreia na Euro. Então, eles vão fazer dois amistosos, né, contra o Brasil e posteriormente tem mais uma data FIFA com mais um amistoso, aí já vai ser contra um clube europeu. Bom, eu acho que a seleção inglesa, como eu já disse aqui, vive um momento sensacional, né, e vai ser uma oportunidade boa para o Dorival testar o time, né, jogar contra uma seleção de ponta aí pelo mundo. Bom, um fato também que eu anotei aqui para a gente destacar é o que eles não jogam mais ali com 3 zagueiros, né? A gente pensa naquela formação clássica ali da Inglaterra com 3 zagueiros, né? E um 3-5-2 ali clássico. Eu acredito que hoje já não é mais essa formação, né? Eles têm evoluído bastante ali taticamente. E vejo muito hoje o jogo ali em cima do Bellingham, né? Que é o craque, o jogador principal ali. Então acredito que vai ser mais nesse sentido. Bom, vamos dar uma olhada no time, né, que foi convocado aqui, tentar comentar aqui um pouco, né? Não conheço todos os jogadores aqui, mas acho que muitos jogadores aí são conhecidos aí do público. Vamos dar uma olhada nessa lista aí de convocados da seleção inglesa. Bom, goleiros, a gente tem o Aaron Ramsdale, Sam Johnston, o Aaron Ramsdale do Arsenal, o Sam Johnston do Crystal Palace, o Jordan Pickford do Everton. E defensores, a gente tem o Eric Dier do Bayern de Munique, Harry Maguire do Manchester United, Luke Shaw do Manchester United, John Stone do Manchester City, Kieran Trippier Newcastle, Kyle Walker Manchester City, Ben White do Arsenal, né? Então esses são os defensores. Meio-campistas a gente tem o Trent Alexander-Arnold do Liverpool, Jude Bellingham do Real Madrid, Phil Foden Manchester City, Conor Gallagher, né, do Chelsea, Jordan Henderson do Ajax, James Maddison do Tottenham, Cole Palmer do Chelsea e Declan Rice do Arsenal. E ali, atacantes, a gente tem o Jack Grealish do Manchester City, Harry Kane do Bayern de Munique, Marcus Rashford do Manchester United, Bukayo Saka do Arsenal e o Oli Watkins do Aston Villa, né? Bom, se a gente for ver aqui, os clubes aqui que tem mais jogadores convocados, né, são o Manchester City e o Arsenal, né? Cada um deles tem 4 jogadores, mas algo que a gente tem que destacar aqui é que a maioria dos jogadores são lá da Premier League, né? Pontualmente ali, um jogador ou outro ali que é de outras ligas. Se eu não me engano, o Ajax, né, tem um jogador, o Real Madrid e o Bayern de Munique, né? E no mais são todos jogadores ali da Premier League. Então isso mostra a força da Premier League, o momento que vive, né, o futebol inglês, né? Realmente um momento muito especial, assim, em questão de seleção e também das ligas deles lá. Bom, falando aqui do Brasil, né, eu acho que vai ser um jogo muito difícil para o Brasil, né, não vai ser um jogo fácil para o Dorival, então é um teste muito interessante, né, um momento do time se provar, né, do time se organizar e entender ali, né, como se portar nesse jogo de alto nível, nesse jogo com clubes, com equipes aí, né, com seleções aí que são de ponta aí no mundo, né? A seleção brasileira também é bem forte, eu acredito,
apesar do Dorival estar começando o trabalho, né? A Inglaterra também não vai ter vida fácil, né? Os jogadores brasileiros ali muito bons, né? O Vinícius Júnior, né? Ali, principalmente ali atuando ali, quando está inspirado, sempre muito bom jogador, né? E acho que tem um conjunto bem interessante, né? Então acho que vai ser um jogo bem legal de assistir mesmo, né? Bem interessante para a gente ver aí essa estreia do Dorival Júnior. Na minha opinião, um leve favoritismo para a Inglaterra, né? Que já tem um time mais pronto, né? Há mais tempo joga junto, né? Então tem um leve favoritismo. Vai ser um jogo interessante aí, né? Tomara que o Brasil comece a elevar novamente o patamar, né? A gente sente muita falta de ver o Brasil de novo, assim, na ponta, né, do futebol mundial, com uma seleção muito boa. Então é isso aí, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse jogo aí e as mudanças aí do Dorival, né? Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.